Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho um grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e eu já quero deixar um recadinho importante para vocês. Curtam e compartilhem os nossos vídeos. Com isso, a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e conseguimos chegar a mais pessoas, beneficiar mais pessoas com o nosso conteúdo. Hoje temos o prazer e a honra de receber o Dr. Ricardo Hack. O Dr. Ricardo Hack, ele é cirurgião oncológico, tá? É formado pelo Hospital Santa Rita de Porto Alegre, é mestre e doutor em epidemiologia pela UFPEL, professor do curso de medicina tanto da UFPEL quanto da UCPEL e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Queria aproveitar e dar os parabéns para vocês por essa iniciativa, que eu acho que foi uma coisa... Apesar de podcast já existia há bastante tempo, eu confesso para vocês que eu sou um usuário novo, tá? Então eu aprendi isso com estudantes. Esse ano na Sociedade de Medicina a gente tem uma liga e eu aprendi com eles coisas de assistir podcast de cirurgia. Né? Tem um bem famoso que eu comecei a assistir, depois comecei a ouvir no carro podcast sobre coisas do dia a dia que eu gosto. É prático, né? Sobre tênis. E agora eu escuto de vocês também. Que legal. Tá? Então, meus parabéns, eu acho muito legal a iniciativa. Muito obrigado, Ricardo. O Dr. Ricardo hoje vai conversar conosco sobre câncer de pele e o dezembro laranja. Nós que agora estamos em dezembro, né, um alerta para os familiares, né, manda esse vídeo para aquele familiar, aquele amigo, né, que tem que cuidar um pouquinho da pele, que está com aquela lesãozinha suspeita. Mas diz para ele vir assistir esse episódio e escutar um pouco o Dr. Ricardo. Ricardo, falando nisso, nos conte, como foi essa história de virar médico? Em que momento isso surgiu na tua vida? Robaldo, assim, eu acho que eu sempre quis ser médico, tá? Eu tenho uma situação parecida com o Henrique, meu pai é cirurgião, né? Então, o exemplo em casa, né, do pai, todos os dias, da atividade, do dia a dia. Então, muito cedo a gente começa a ver... mirar o que o pai está fazendo, né? E isso aí foi uma coisa bem natural para mim, assim, muito mais do que ser médico, tá? Eu decidi muito cedo ser cirurgião, nunca passou pela minha cabeça não ser cirurgião, entendeu? Ricardo, a escolha da especialidade é que foi bem tardia, inclusive, mas porque para mim eu ia ser cirurgião, ponto. Sabe, Ricardo, que o André Guerreiro teve uma história parecida. Ele queria ser ortopedista, depois descobriu que tinha que fazer medicina antes para ser ortopedista. Precisa ser médico, né? E em que momento entrou a cirurgia oncológica? Cirurgia oncológica, assim, Robaldo, como meu pai é cirurgião, eu muito cedo na faculdade de medicina, quando tinha um tempo eu estava no bloco cirúrgico, acompanhando todo tipo de cirurgia. Na época não existia cirurgião oncológico em Pelotas, né? Tem todas as especialidades, mas não tinha nenhum cirurgião oncológico. Então os cirurgiões gerais faziam todas as cirurgias. Então eu acompanhei toda a gama de cirurgias assim, e sempre gostei muito do tema. Mas foi durante a residência de cirurgia geral que eu optei por esse caminho, assim, Naquela época, sabe que eu me formei no ano de 2000 e ainda a quimioterapia era uma coisa muito rudimentar, né? A quimioterapia, ela realmente, a oncologia clínica, ela despertou, ela evoluiu muito nos últimos 20, 25 anos. E naquele momento ainda a gente curava câncer com cirurgia, né? Quem cura câncer é cirurgião que consegue fazer detecção de lesão precoce, né? Nos casos favoráveis e tal. E essa área da cirurgia me encantou muito, assim, e por ser uma área completa, eu sempre gostei de tudo, né? Gostei de ir lá, de mexer no rim, de mexer no intestino, de fazer as cirurgias de todas as áreas. Então, Ricardo, explica bem para o pessoal que está nos escutando o que faz o cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico, ele é um especialista, né? A oncologia, ela tem 3 pilares, que é a cirurgia, a oncologia clínica, que é o médico que faz quimioterapia, e o radioterapeuta. Tá? Inclusive, na época que eu fiz a minha formação, a formação de todos esses especialistas era cancerologista. Cancerologista cirúrgico, cancerologista clínico e o cancerologista radioterapia.
né? Então, o cirurgião oncológico é o especialista que lida com essa doença, né? Então, é o cirurgião que está apto e está treinado para fazer o tratamento e para atuar em pacientes oncológicos, né? A cirurgia oncológica, ela atua desde o diagnóstico, né? Muitas vezes a gente é chamado para fazer biópsia ou para ajudar a investigação de um caso, né? Muito comum hoje em dia aparecerem nódulos no fígado, em exames de rotina, e o cirurgião oncológico, então, ele participa para conduzir essa investigação e indicar ou fazer biópsias. Cirurgia oncológica atua na prevenção, pode fazer cirurgia para prevenir câncer, né? Na tua área, a gente pode fazer nas crianças a orquiectomia para prevenir o câncer de testículo, tem as questões do câncer de mama com alterações genéticas, o gene do BRCA1, BRCA2, que ficou muito famoso com a Angelina Jolie, então pode fazer uma mastectomia profilática. Hoje já se sabe que tem gene do câncer gástrico familiar, eu já tive a oportunidade de ver pelo menos 2 famílias com essa alteração, onde a gente tem indicação de fazer gastrectomia profilática. Na área do Robaldo, a gente tem lá os tumores de intestino também, que tem as poliposes. Então, a gente pode fazer prevenção. A gente pode trabalhar no tratamento, né? Tanto curativo quanto paliativo. E, hoje em dia, aumentou muito a indicação de cirurgia na oncologia. Posso até contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. No ano de 2000, foi lançado um artigo no New England, onde eles apresentaram uma droga nova para o tratamento do melanoma, uma coisa que nós vamos falar hoje, né? Para o melanoma metastático. E essa droga funcionou barbaramente, né? Agora não tenho certeza se foi 2000 ou 2002, mas essa droga funcionou barbaramente, fazendo remissão de metástases, fazendo sumir as metástases dos pacientes. E eu terminei minha residência de cirurgia oncológica em 2004. Sim. E fui convidado para ir num curso no Santa Rita em 2005, e o meu professor me disse: Ricardo, estamos ralados, porque agora eles estão curando tudo. Começou a surgir várias drogas, estão curando tudo, nós não vamos operar mais ninguém. Eu digo, professor, mas... Que notícia! Faz 1 ano que eu saí da residência, entendeu? Já vai terminar a minha carreira. E aí a gente viu que com o avanço da oncologia clínica, mudou muito os pacientes que a gente trata, né? Sim. Mudou o perfil dos pacientes, mas a gente está operando cada vez mais, porque a gente está resgatando pessoas que a gente considerava antes inoperáveis, a gente consegue diminuir os tumores, câncer de pulmão é uma área que está crescendo muito a indicação de cirurgia, porque o tratamento está começando a funcionar muito. Então, é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, a cirurgia oncológica, né? E a gente ainda pode tratar de reabilitação, reconstrução, tirar as ostomias no final do tratamento, né? Então, é uma área enorme de trabalho. E uma área que vai desde pequenas cirurgias de pele até cirurgias gigantescas, de múltiplas horas, ressecção de diversos órgãos. Exatamente. É muito completo e transita em todas as outras áreas, né? Muito bem, Robertinho. Vamos agradecer também os nossos apoiadores. Com certeza. Inicialmente, agradecer o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Também queremos agradecer a Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Junto com a XP, eles criaram uma metodologia muito especial de atendimento ao cliente, colocando você sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Mais um dos nossos parceiros é a Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. A Up é especialista tanto em vendas quanto em locações. Tem 2 unidades no centro da cidade e uma terceira aqui no Parque Una, no prédio Una Makers. Visite todas elas, mas para maiores informações, entre em contato pelo telefone 5333070251 ou acesse uprealiza.com.br.
Agradecer também a CleanRad, Clínica Radiológica, referência em tecnologia e confiança. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados com a sua saúde. Telefone 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal, eu e o Henrique somos médicos, cirurgiões, mas hoje nós estamos aqui representando você que está nos assistindo. Por isso, talvez façamos algumas perguntas que podem parecer muito básicas, mas eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa curiosidade e gostariam de estar frente a frente com o Dr. Ricardo para perguntar. Para nos ajudar, nós precisamos escutar quais são as suas dúvidas. Por isso, comente em todos os nossos posts, interaja conosco em todas as mídias e já aproveita esse momento, se inscreve em nossos canais, ative as notificações, ative o sininho e compartilhe esse episódio em todos os grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai salvar vidas com as informações que traremos aqui. Muito bem, doutor Ricardo. Muito bem. Qual o tumor de pele mais comum? Olha, Henrique, existem vários tumores de pele, tá? Os 3 mais comuns são o carcinoma basocelular, o carcinoma epidermoide ou espinocelular e o melanoma, tá? Mas assim, em porcentagem, em incidência, o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide são disparados os tumores mais comuns. E qual é a principal apresentação? Como é que eles aparecem? Primeiro, acho importante a gente falar o que causa Perfeito. isso, tá? Os cânceres de pele, os carcinoma basocelular e o espinocelular são causados por exposição crônica ao sol, tá? E eles são considerados, assim, tumores muito incidentes. Se a gente for olhar as publicações do Instituto Nacional do Câncer, ele tem estatística para tudo e sempre ele fala assim, exceto câncer de pele e não melanoma. Exatamente. Porque a incidência é tão grande e ele é muito subnotificado, né? Porque são pequenas lesões de pele, são feridas que não cicatrizam, são lesões elevadas algumas vezes, algumas lesões que têm pequenas veias na lesão, a gente chama de telangiectasias, lesões peroladas. Geralmente essas pequenas lesões que não cicatrizam, elas acendem um alerta assim, que isso pode se tratar de um câncer de pele. Tá? Então aquela feridinha que está sempre coçando, cria uma casquinha, sangra, pode ser um câncer de pele. Pode ser um câncer de pele. E quais são os fatores de risco, Ricardo? Fator de risco, como eu te falei, é a exposição crônica ao sol, né? E principalmente a cor da pele, né? Pessoas de pele clara, de olhos claros, cabelos claros, têm uma predisposição maior para ter câncer de pele. A gente tem muito câncer de pele aqui porque a gente tem muito agricultor, muito pescador e a gente é colonizado aqui por europeus, né? Então a nossa pele é uma pele muito clara, né? E essas pessoas que estão no campo, no dia a dia ali, cultivando fumo, o nosso pêssego aqui na volta, sofrem muito com a exposição ao sol. E tem alguma área do corpo que é mais comum encontrar esses tumores? Os tumores são encontrados nas áreas expostas ao sol, né? Então a gente vai ter no rosto, nas mãos, no colo. A exposição ao sol causa um fotoenvelhecimento. Então, muitas vezes a gente chega os pacientes para nós com uma cara de 70 anos e o cara tem 50, porque o fotoenvelhecimento é muito importante neles, né? Então, muitas vezes a gente compara a pele da mão ou do rosto de um paciente com a pele das coxas ou da nádega, que está sempre coberta, é totalmente diferente. Sim. Por causa do fotoenvelhecimento. E tem diferença de incidência entre homens e mulheres? A incidência, ele não tem diferença. Esse tipo de câncer não tem diferença de incidência. Em que momento da vida acontecem essas lesões, Ricardo? As lesões vão começar a aparecer lá pela 5ª, 6ª década de vida, então lá pelos 60 anos, que é mais comum. Tá? Então, por ser uma exposição crônica ao sol, a gente precisa de anos, né, daquela pele curtida do sol. Aí começam a aparecer as casquinhas, começa com uma coisa que se chama ceratose actínica, que é realmente essa casquinha, levanta uma pelezinha, às vezes sai uma gotinha de sangue, cicatriza e volta. E esse ciclo vicioso aí vai até se tornar um câncer de pele. Na lesão, para identificar a lesão tumoral, é só o exame físico? Tu lança a mão de algum exame, algum aparelho para te ajudar? Como é que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico geralmente ele é feito, esses pacientes procuram muitas vezes o dermatologista, né?
O dermatologista ele tem um aparelho que é uma lente de aumento, que é o dermatoscópio, onde ele pode ver todos os tipos de lesões de pele, né? E no dermatoscópio ele vai ter algumas características importantes, que são lesões peroladas, com esses vasinhos sanguíneos, sugerindo que possa se tratar então de um carcinoma epidermoide ou de um carcinoma basocelular. Tá? Mas, assim, Henrique, como são lesões pequenas, geralmente o diagnóstico é clínico, né? Então, nas lesões que são bem típicas, qualquer médico ou cirurgião que esteja acostumado a lidar com isso consegue fazer o diagnóstico facilmente. E o passo seguinte qual é, Ricardo? A biópsia, a retirada inteira da lesão, como é que é feito? Preferencialmente, a gente faz uma coisa que se chama biópsia excisional, que é tirar a lesão inteira, tá? Principalmente nas lesões pequenas. Porque esse é um procedimento que, ao mesmo tempo que eu vou fazer o diagnóstico do paciente, eu já trato ele. Esses tumores, eu preciso simplesmente remover eles inteiro. Então, eu preciso que o patologista me diga que as margens estão livres, que a gente retirou toda a lesão, essa lesão já está curada. Então, ao mesmo tempo que eu faço o diagnóstico nesse tipo de biópsia, eu já estou tratando o paciente. Eu vou deixar para fazer uma biópsia incisional, ou seja, tirar um pedacinho da lesão, naquelas lesões que, para eu fazer uma cirurgia, eu vou ter que ter algum grau de mutilação ou que são em alguns pontos importantes, né? Então, lesões próximas aos olhos, que eu posso deixar uma cicatriz feia, que eu posso ter que ressecar um pedacinho, uma pontinha da orelha de um paciente. Então, muitas vezes a gente faz uma biópsia para documentar, olha, isso realmente é um câncer de pele. Infelizmente, nós vamos ter que fazer uma cirurgia que vai tirar uma pontinha da orelha, ou vamos ter que fazer uma cirurgia no seu nariz, com alguma técnica de reconstrução que pode ficar mais perceptível ou não, né? Ou é uma lesão junto ao epicanto do olho, onde a gente pode ter alguma sequela no olho, então a gente faz uma biópsia antes para poder se programar para uma cirurgia definitiva. Para essas situações que são menos complexas do que essas regiões da face, para aquela lesão dos braços, de outras áreas expostas, essa cirurgia é no bloco cirúrgico, é com anestesia local? Como funciona? Eu tenho uma preferência de fazer tudo no bloco cirúrgico, tá? Porque eu acho que cirurgia no bloco cirúrgico, eu tenho horror de banalizar cirurgias, tá? Eu tenho horror quando chegam com a minha cirurgia e digam, hoje é só um catéter de quimioterapia, tá? Porque a gente sabe que toda cirurgia tem algum potencial de complicação, tá? Mas essa é uma cirurgia, Robaldo, feita a nível ambulatorial. Claro. Né? O paciente muitas vezes não precisa nem tirar toda a roupa, né? Ele vai fazer uma anestesia local, são procedimentos de 20 minutos, de 30 minutos. Mas eu não gosto de fazer no consultório, tá? Então eu dou preferência para fazer no bloco cirúrgico ou no hospital que tenha alguma salinha de procedimentos, a gente pode fazer isso de maneira muito segura, bem simples. Pois é, nós vemos que muitos pacientes, às vezes, quando fazem o procedimento, se arrependem de não ter feito antes. Né? Porque não tem nada daquele temor que eles criaram, que seria uma coisa muito difícil. Exatamente. Às vezes o paciente diz, pô, faz 5 anos que eu tenho essa feridinha que não cicatriza. Se eu soubesse que o senhor ia tirar em 20 minutos, né, eu teria vindo muito antes. Né? E, Ricardo, qual é o risco dele, né, daqui a pouco tem alguém que está nos escutando, ele está com essa lesão de pele, essa feridinha, e ele tá enrolando esses 5 anos. Qual é o risco que ele corre? Bom, assim, ó, então, os cânceres de pele, eles são os tumores mais frequentes e 90% dos tumores de pele vão ser carcinoma basocelular ou carcinoma epidermoide. Tá? Esses tumores, principalmente o carcinoma basocelular não tem nenhum risco de metastatização. São tumores que não se espalham, né? No jeito popular de dizer, não tem capacidade de dar um nódulo no fígado, no pulmão. Né? O carcinoma epidermoide tem um risco baixo, principalmente quando ele chega a acometer mucosas, quando ele é do lábio, ele pode dar metástase para linfonodos ou dar metástase até à distância no pulmão e outros órgãos. Tá? Nosso grande problema com o carcinoma basocelular é que como eles são 90% dos casos de câncer de pele, mas eles são responsáveis por 5% das mortes por câncer de pele. Eles são totalmente banalizados, né? Mas se a pessoa não tratar o seu câncer, ele vai crescer lentamente. Ele cresce durante 5, 10, 15 anos. Às vezes tem pessoas que têm um tumor há 20 anos, né? E esses tumores de longa data podem levar a mutilações,
né? Eu recentemente fizemos uma cirurgia que a gente removeu o nariz inteiro do paciente. O paciente perdeu o seu nariz por um carcinoma basocelular, que há 20 anos atrás ele teria entrado num bloco cirúrgico, teria feito uma anestesia local, em 20 minutos teria feito uma cirurgia, teria levado 2 pontinhos no nariz, teria ido embora, não ia ficar nem cicatriz. Cara, mudou completamente. Mudou completamente. Então eu já vi pessoas que perderam o olho, que perderam o nariz, que perderam a orelha, que perderam um braço, que perderam a mão, porque negligenciaram um tumor por muitos anos. Isso não quero assustar ninguém, porque isso não acontece do dia para a noite. São muitos anos de negligência para levar a isso, né? Mas isso pode acontecer. Perfeito. E às vezes essas lesões têm outras complicações, elas infectam, né? Às vezes chega lá, vira um abscesso que aumenta a área da lesão. E às vezes até pacientes chegam no pronto-socorro com lesões com míase. Com míase, com certeza. Que é o crescimento de larvas nas lesões. De mosca, né? E é uma pena as pessoas deixarem todo esse tempo, né? Exatamente. Muitas vezes precisam fazer cirurgias onde precisa mexer em algum tendão, ressecção óssea. As cirurgias acabam ficando muito mais complexas por uma coisa super banal, assim, né? E esses pacientes, eles normalmente fazem alguma quimioterapia ou é só a cirurgia, Ricardo? Até bem pouco tempo atrás não existia nada de tratamento clínico para essas lesões, tá? Recentemente surgiu uma droga que é para o carcinoma epidermoide, para o carcinoma basocelular, que ela é uma droga que seria utilizada para lesões irressecáveis, tá? Te confesso que eu não vou conseguir te dizer o nome dessas, porque vocês trabalham com isso também, sabem que é quase impossível falar o nome dos remédios, né? Mas esse remédio está indicado para isso, tá? Para lesões consideradas irressecáveis. O nosso grande problema é o que eu acho irressecável, tá? Sim. Porque eu consigo ressecar praticamente tudo. Depende se a pessoa quer se expor àquela mutilação ou não, né? Então, pode ser que hoje em dia, se eu vou amputar o membro, eu possa dizer que não. Então, isso é irressecável, a gente vai tentar tratar com o remédio. O grande problema é que o remédio é extremamente caro e ainda está engatinhando, assim, não temos ele em larga escala sendo utilizado, assim, tá? Mas o habitual, para quem tem um câncer de pele, eu costumo dizer para os pacientes até, hoje aconteceu um episódio bem característico, assim, um cara bem jovem, assim, que me procurou há uns 10 dias atrás, com uma lesão sugestiva nas costas de um carcinoma basocelular, uma lesão grande. E a gente fez uma ressecção bem grande, mas sob anestesia local, tudo tranquilo, deu uns pontinhos. Hoje ele chegou no consultório para tirar os pontos para nós ver a biópsia, né? Apavorado. Estou 10 dias que eu não durmo, porque eu não sei se eu vou precisar fazer quimioterapia, como é que vai ser, né? E não existe isso. Basta, por maior que seja a lesão do carcinoma basocelular, basta a gente tirar ela inteira que está curado aquela lesão, né? E ele saiu aliviado hoje por isso, tá? Mas as pessoas têm esse medo, né? E se porventura naquela ressecção ficou algum pouquinho da lesão, o que pode ser feito? Robaldo, sabe que também há bem pouco tempo atrás, por carcinoma basocelular e por carcinoma epidermoide, se a gente vai lá fazer a cirurgia e acha que tirou tudo, né? E aí o patologista, olha, a margem profunda está comprometida ou a margem lateral está comprometida microscopicamente. Isso é uma coisa que em oncologia a gente chama de uma cirurgia R1, com doença residual microscópica. Para o carcinoma basocelular eu não preciso mais ampliar as margens, tá? Se eu fiz a cirurgia e eu estou convicto que eu fiz uma boa cirurgia, que eu não deixei doença grosseira, né? A doença realmente é microscópica. Existem alguns estudos já mostrando que eu posso acompanhar esse paciente, que a grande maioria dos pacientes, mais de 90% daqueles pacientes que a gente reoperava, não vinha nada na minha segunda biópsia. E a gente não sabe se eu tinha tirado a última célula, ou se o processo inflamatório já não é suficiente para eliminar qualquer célula. O processo inflamatório da cicatrização não foi suficiente para eliminar aquela célula. Então, hoje em dia, principalmente são lesões em lugares de pouco risco, eu acompanho esses pacientes, claro, acompanho bem de perto, na suspeita de uma recidiva, a gente vai lá e aí faz essa cirurgia de ampliação, mas eu vou fazer isso em menos de 10% dos pacientes, em vez de fazer em todos que eu fazia antes. Uma outra coisa nessas cirurgias de ressecções, principalmente no rosto, se utiliza retalhos, enxertos,
e os pacientes têm muita dúvida. Qual que é a diferença, Ricardo, de retalho para enxerto? Retalho e enxerto são técnicas de reconstrução, tá? Então, isso é bem importante, assim, quando a gente trata câncer de pele, a gente tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é curar o paciente. O segundo objetivo é a gente deixar com a função o mais próximo da normalidade. E o terceiro objetivo é a gente deixar esteticamente bonito, tá? A gente tenta cumprir os 3 objetivos na ordem. É muito perigoso a gente passar a estética na frente da cura do câncer, por exemplo. Né? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, a gente faz a ressecção e a gente fica com um defeito, muitas vezes um defeito grande. E a gente pode reconstruir isso com retalhos ou com enxertos. Tá? Retalho é quando eu uso técnicas, que eu uso a pele do local próximo ali, eu faço alguns outros cortes e puxo pele, existem várias técnicas, tá? E uso a pele do local próximo. Ela tem uma vascularização que eu mantenho a vascularização dela. E o enxerto é uma pele que eu tiro de uma zona doadora. Eu posso tirar do pescoço, eu posso tirar da barriga, eu posso tirar da coxa. E eu levo essa pele para fazer um enxerto de pele total sem nenhuma vascularização. E a irrigação dessa pele vai vir dos tecidos vizinhos. Tá? Hoje em dia a gente usa cada vez menos enxertos. Tá? O enxerto é muito bom, tecnicamente é muito mais fácil de fazer do que os retalhos, mas esteticamente é muito feio. Tá? Porque fica grosseiro que aquela pele não era dali, fica uma marca grosseira. Tá? Então, no rosto, então, a gente evita ao máximo. Sempre que possível, a gente faz os retalhos. E algumas cirurgias onde se faz retalhos são cirurgias em diversos tempos. Sim. No primeiro momento se organiza aquele retalho, deixa vascularizar, se reconstrói depois. Como é que funciona essa sequência? Muitas vezes os pacientes têm essa dúvida. Dizem, poxa, doutor, mas eu vou precisar reoperar, por que isso? Um retalho clássico é o retalho indiano, tá? Que a gente usa para reconstruir o nariz e a gente usa a pele da testa. Né? Então a gente resseca a pele do nariz do paciente, tira a pele da testa e vira ela para baixo. E aí fica uma ponte dobrada aqui em cima, super feio. Tá? E essa ponte é por onde vem a vascularização dessa pele. Tá? E a gente deixa isso por cerca de 3 a 4 semanas. Depois de 3 a 4 semanas, aquela pele do nariz já criou novos vasos sanguíneos e eu posso cortar essa pontezinha e aí eu faço uma segunda cirurgia, que é uma cirurgia estética para tirar os defeitos, né? fazer a reconstrução final. Muito bem, Ricardo. Agora queremos falar contigo também sobre o melanoma. Esse é perigoso. Explica para nós o que é o melanoma. Melanoma é um outro tipo de câncer de pele, então, responsável por mais ou menos 5% dos tumores de pele. E é uma lesão pigmentada, tá? Então ela é um sinal escuro. Tá? O melanoma, diferente do carcinoma bacelar e do carcinoma epidermoide, ele realmente, como o Rolo disse, esse é perigoso. Tá? Porque ter um melanoma é que nem ter um câncer no intestino, é que nem ter um câncer no rim. Tá? É um tumor que pode dar metástase, ele pode dar um nódulo no fígado, no pulmão, no cérebro, nos ossos. E a gente tem que tratar ele com muito respeito. Uma grande dificuldade que a gente tem no consultório, quando a gente atende pacientes com melanoma, e é uma coisa que eu me preocupo demais, é fazer com que as pessoas entendam, sem criar pânico, né? Mas fazer com que a pessoa entenda que aquele sinalzinho que virou um melanoma pode matar ela. Né? E nós vamos ter que tratar isso com todo o respeito. As mulheres entendem quando tem um câncer de mama, toda a população entende quando tem um câncer de intestino, né? Mas um sinalzinho que é um câncer de pele pode matar uma pessoa? Pode. Então o melanoma a gente tem que ter muito respeito por ele, tem que tratar ele de maneira adequada. E quais são os fatores de risco do melanoma, Ricardo? Os fatores de risco são muito parecidos com os do carcinoma bacelar, do carcinoma epidermoide. Mas para o melanoma está bem estabelecido que é a exposição solar aguda. Então, assim, é queimadura solar. Os nossos agricultores que têm uma exposição solar crônica, existe até alguns artigos que são um pouco controversos, dizendo que talvez eles sejam protegidos de ter melanoma. Tá? O melanoma ele é queimadura solar. É o Henrique, que é branco, que fica
o ano inteiro trabalhando, aí agora vai lá no cassino, tira a camiseta e queima a pele, chega em casa todo ardido e descasca. Isso aí é que é fator de risco para melanoma. Ricardo, e ter muitos sinais, muitas pintas, aumenta o risco? Aumenta o risco, aumenta o risco. A gente tem algumas coisas assim que são individuais, né? A gente tem, para todos os tumores, a gente tem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis, tá? Queimadura solar é um fator de risco modificável. Se a gente ensinar as pessoas que elas não devem se queimar, elas não se queimarem, a gente tira esse fator de risco. Mas tem os que são não modificáveis, que é o cara ter a pele clara, ter muitos sinais, ter um fototipo. Existe uma classificação do fototipo que é de Fitzpatrick, tá? Que é aquela pessoa que não bronzeia nunca, né? Porque tem algumas pessoas que têm a pele clara, mas que acabam se bronzeando. E tem outros que não bronzeiam nunca, que vai para o sol e se frustra que ele vai ficar vermelho. Só fica vermelho, né? Então esse é um fator de risco para melanoma. Ter os olhos claros, ter os cabelos claros, os cabelos ruivos, né? Então esses são os principais fatores. E nós conversamos sobre as outras lesões que geralmente criam uma casquinha, incomodam, coçam, sangram. Como é a lesão do melanoma? O melanoma, existe uma classificação que é o ABCD do melanoma, tá? É uma classificação, é uma escala que serve de alerta. Então, assim, o A significa assimetria. São todos sinais, pintas, né? Sinais pretos. Então, uma lesão assimétrica, ou seja, a gente divide ela ao meio e vê que um lado é diferente do outro, tá? O B é borda. Se a borda dessa lesão é irregular, se ela tem as bordas irregulares, acende um sinal de alerta. C, a cor, quando tem mais de uma cor, tá? Então, o melanoma ele pode ter cor preta, pode ter cor marrom, ele pode ter áreas esbranquiçadas. Existe um fenômeno que se chama de regressão, né? E ele pode começar a ficar esbranquiçado. Sim. D é o diâmetro, então lesões que têm mais que 0,6, eles têm um risco maior de melanoma. E o E é evolução. Então é um sinal que eu sempre tive e agora ele mudou. Agora ele começou a crescer, agora ele me coça, agora ele sangra. Isso tudo é fator de risco para que essa lesão seja um melanoma. Então, uma pessoa que tem um sinal que ela enquadra nessas características, ela tem que procurar um médico dermatologista, um clínico, um cirurgião para fazer uma avaliação e muito provavelmente fazer uma ressecção, uma biópsia. Nesse caso, de novo, é a biópsia excisional que tu vais indicar. No melanoma também, sempre que possível a gente faz biópsia excisional. A gente procura não cortar uma lesão suspeita de melanoma ao meio. Tá? A gente só vai fazer isso pelos mesmos motivos das outras lesões, que são onde a ressecção pode acarretar numa ressecção mais complexa. Ricardo, e vamos considerar que foi feito o diagnóstico de melanoma. Foi lá, consultou contigo, uma lesão suspeita, tu retiraste aquela pintinha e veio o melanoma. Com certeza alguém vai estar nos escutando e passou por isso. Tá? Qual é o passo seguinte? Qual é a tomada de decisão? Olha, é um melanoma, o que se faz? O melanoma vai procurar um cirurgião oncológico, tá? Porque a gente vai olhar o laudo de patologia do melanoma e é um laudo enorme de grande, tá? Com várias coisas escritas nesse laudo. Primeira coisa que nos interessa é que tipo de melanoma é. Existem 4 tipos principais. O tipo de melanoma mais comum se chama espalhamento superficial, que é um tipo de melanoma que ele vai crescendo para os lados ao pouco, ele vai se espalhando superficialmente. O segundo tipo de melanoma mais comum é o melanoma nodular, que é o melanoma que ele já cresce em profundidade rapidamente e ele tem um prognóstico pior, ele é mais agressivo que o de espalhamento superficial. A gente tem o melanoma acral, que é o melanoma que dá na palma das mãos ou na sola dos pés, tá? E que é mais comum em pessoas negras. E a gente tem um melanoma que se chama desmoplásico, tá? Que é um melanoma bem mais agressivo, bem menos frequente. Hoje em dia é muito mais comum o espalhamento superficial e o melanoma nodular. Além disso, a gente tem uma classificação que é a profundidade em milímetros, que se chama classificação de Breslow, que é o fator prognóstico dos mais importantes para nós. Quanto mais fininho ele for em milímetros, melhor, né? A gente vai querer saber se ele é ulcerado, se ele tem mitoses. O patologista vai nos dizer se ele teve esse fenômeno de regressão, que a gente não sabe muito ao certo como interpretar ainda hoje. Tem algumas correntes que acham que isso é benéfico, porque significa que nós estamos fazendo anticorpos contra essa lesão e estamos lutando contra essa lesão.
Tá? Por outros acreditam que não, porque a gente perde o Breslow, porque a gente já não sabe que tamanho ela teve antes, né? Tá? Então a gente vai olhar esse laudo todo e a gente pode indicar desde uma pequena ampliação de margens, ou seja, tirar o melanoma com margens de segurança, que a gente diz que diferente do câncer basocelular do epidermóide, basta ele sair que está resolvido, no melanoma eu tenho que ter uma margem de pele sadia ao redor dele ressecada. E posso indicar outras coisas, como posso indicar a pesquisa do linfonodo sentinela, posso indicar outros tratamentos, vai depender do que me vem no laudo. Explica para o pessoal que está nos escutando o que é a pesquisa do linfonodo sentinela. Eu pulei uma etapa, assim, antes eu vou te falar, assim, quando a gente vê esse laudo, a gente faz uma coisa que a gente faz em oncologia, que é o estadiamento sistêmico, Sim, né? Então a gente vai se garantir que esse paciente não tenha metástase em outros órgãos. Os órgãos mais comuns que o melanoma dá metástase é pulmão e fígado, então a gente vai fazer uma tomografia de tórax, uma tomografia do abdômen. E quando a gente tem esses exames negativos, né? Ou seja, o paciente a princípio não tem nenhuma metástase à distância, naqueles melanomas que são a partir de 1 milímetro de espessura, sem nenhum fator de risco na seu anátomo patológico, ou menos de 1 milímetro de espessura, mas que é um melanoma nodular, que tem muitas mitoses, que teve regressão, eu indico a pesquisa do linfonodo sentinela. Tá? A pesquisa do linfonodo sentinela consiste em investigar aonde do corpo dessa pessoa tem um linfonodo. Linfonodos são ínguas, popularmente conhecidas como ínguas, né? E cada região da nossa pele tem uma íngua que cuida. Então, eu tenho esse sinalzinho no meu dedo aqui. Se eu tiver uma infecção aqui, muito provavelmente eu vou ter uma íngua embaixo do braço. Embaixo do braço nós temos 20, 25 linfonodos. Então, vai ter um específico que é o primeiro que recebe toda a drenagem dessa região. Então, tudo que sair daqui de infecção ou de tumores vai passar por aquele filtro, digamos assim, né? Então, eu consigo descobrir do sítio da onde o paciente tinha o melanoma, onde está o seu linfonodo sentinela, e aí eu vou levar ele no bloco cirúrgico e vou fazer uma biópsia, vou tirar esse linfonodo e vou mandar examinar. Esse exame, hoje eu fiz 2, tá? E quando eu combino com os pacientes, eu costumo dizer que isso é uma gincana, porque o paciente vai às 8 horas da manhã no serviço de medicina nuclear e faz uma injeção intradérmica na cicatriz da onde ele ressecou o melanoma. E aí ele vai numa máquina, que é uma máquina parecida com o raio-x, que vê para onde é que essa substância, que é uma substância radioativa, se chama tecnésio, para onde o tecnésio foi, né? E, então, assim, ele vai, foi para a axila direita do paciente. Aí o médico lá da medicina nuclear marca para mim na axila mais ou menos uns pontos de referência para mim saber mais ou menos aonde está a posição. E aí, à tarde, eu levo esse paciente para o bloco cirúrgico, ele faz uma anestesia geral, tá? E eu injeto um outro contraste, um contraste azul, né? E aí eu abro a região, a axila, faço uma pequena incisão na axila e vou procurar uma íngua que esteja corada com o meu contraste azul, e o médico da medicina nuclear me leva uma caneta que detecta a radiação. E ele vai estar, além do azul, vai estar cheio de radiação. Ela apita quando encosta a caneta no linfonodo, tá? E aí a gente retira esse linfonodo. Manda esse linfonodo para o patologista, e o patologista vai me dizer, né? Existem técnicas de patologia para avaliar os linfonodos sentinela, diferente de linfonodos habituais. Então, eles têm técnicas de cortes, que eles fazem múltiplos cortes. E ele vai me dizer, olha, nesse linfonodo tinha células de melanoma ou não tinha. E se tem células de melanoma, hoje em dia, para mim, é importante a quantidade de células que tem. Tá? Se ele me disser que não tem nenhuma célula de melanoma, tanto no exame habitual dele, quanto no exame de imunohistoquímica que a gente faz posteriormente, eu posso dizer com 99% de certeza que nas outras ínguas daquela região também não tem. E aí eu não preciso fazer uma cirurgia que se fazia antigamente, que são os esvaziamentos, que são cirurgias onde a gente tira todos os linfonodos e acaba fazendo uma mutilação para o paciente. Tá? O tratamento se tornou bem mais tranquilo. Uma grande evolução, né? O linfonodo sentinela é hoje o grande cirurgia, um grande exame de estadiamento. Eu fico sabendo, né, na oncologia, que a gente precisa saber o tamanho do tumor e depois a gente precisa saber os linfonodos e as metástases. Então eu consigo com a biópsia saber o tamanho do tumor, com a tomografia eu sei as metástases à distância e agora eu consigo saber os linfonodos com o linfonodo sentinela. Se o melanoma é muito fininho, menos que 1 milímetro, sem nenhum fator de risco, a probabilidade de um paciente ter um linfonodo acometido geralmente é menor que 5%.
E aí a gente não precisa fazer isso. Faz a retirada da lesão. Faz só a retirada da lesão. E para aquele paciente que no linfonodo sentinela veio positivo, o que temos para fazer? De primeiro, Robaldo, a gente esvaziava todo mundo. Então, um linfonodo positivo, independente da quantidade de células que tenha no linfonodo, a gente fazia uma segunda cirurgia, onde a gente removia todos os linfonodos daquela região. Tá? Hoje em dia, depende do volume de doença, se quantas células tem, se é uma micrometástase, se é uma macrometástase, né? Então, se for um pequeno aglomerado de células, muitas vezes eu não reopero esse paciente, porque hoje eu tenho remédio. Sim. Tá? Então, hoje eu tenho imunoterapia que eu vou indicar como adjuvância para esses pacientes. E esse remédio tem bom resultado? Esse é o remédio, aquele que quase fez desistir da cirurgia oncológica. Quase tirou o emprego de vocês. É. E o melanoma tem algumas armadilhas que são as lesões nas costas, né? Às vezes não dão sintomas, pacientes que têm muitos sinais, aquela lesão vai crescendo. Melanoma é tinhoso, né? Melanoma pode ser interdigital, pode ser embaixo da unha, pode ser nas mucosas, pode ser na mucosa do ânus, pode ser na mucosa da boca, da faringe, e pode ser dentro do olho. Às vezes descobre a metástase antes da lesão. Antes da lesão. Eu tive um professor, né, que teve uma lesão primária de esôfago, melanoma primário de esôfago. Isso é raríssimo, raríssimo. É, e perdemos ele, professor de farmacologia. E Ricardo, e temos alguma perspectiva nova para o futuro, são só novas drogas ou alguma coisa diferente no horizonte, no tratamento do melanoma? Na verdade, assim, a cirurgia, como é uma cirurgia de pele, né, a cirurgia está mais ou menos no seu limite. Assim, o que vem progredindo muito são duas coisas. São a imunoterapia, né, que tanto no cenário dos pacientes paliativos, que a gente não tem mais o que oferecer do ponto de vista cirúrgico, ou seja, aquele paciente que tem muita metástase, a gente pode tratar com imunoterapia com bons resultados, né? E para adjuvância, essa é o grande boom da imunoterapia, porque de primeiro a gente, na verdade, usava interferon para adjuvância dos pacientes com melanoma, que era terrível, né? O resultado, o ganho de sobrevida dos pacientes era muito pequeno, às custas de uma droga que deixava o paciente gripado 2 anos, com dor no corpo, cansado. Os oncologistas clínicos pensavam muito em usar ou não usar, principalmente nos pacientes mais velhos, né? E hoje, para os pacientes de alto risco, né, pacientes jovens que têm um melanoma de alto risco, que tiveram metástase linfonodal, que a gente fez um controle legal da doença, a gente tem essas novas drogas e cada dia surgem drogas novas. Outra coisa muito importante para o melanoma é o exame de estadiamento PET-CT, tá? Que está substituindo, em alguns casos, até a pesquisa do linfonodo sentinela. Pode ser que ele venha substituir na medida que ele vem melhorando cada vez mais esse exame. É um exame muito bom para estadiamento, principalmente do melanoma. Ricardo, o pessoal que está nos escutando, o que tu pode dizer de medidas de prevenção? O pessoal, né, que daqui a pouco está cheio de pintinhas, o que ele pode fazer para prevenir o melanoma ou daqui a pouco, né, se cuidar? O melanoma, ele tem uma característica familiar. Tá? Então, a primeira coisa que tem que ter um sinal de alerta é se tem um familiar que já teve melanoma. Tá? Por quê? Porque ele está relacionado com o tipo de pele. E a pele, né, da família é toda mais ou menos parecida. Tá? As pessoas de pele clara, que não se bronzeiam, que se queimam com facilidade, tem que evitar queimadura solar. Né? A gente pode ir para a praia, a gente pode curtir o verão, mas a gente não pode chegar em casa ardido do sol. Tá? Tem que usar protetor solar da maneira correta, como diria Pedro Bial, né? Usar protetor solar é a coisa mais importante. E da maneira correta, a gente tem que usar um filtro de proteção pelo menos 30, se possível uns 50. Se suar muito tem que repassar, se tomar banho de mar tem que repassar, quando sai da piscina tem que repassar. Se possível, utilizar roupas com proteção UV, respeitar o horário do sol, né? O horário do sol forte do meio-dia. Basicamente são esses os conselhos que eu daria para as pessoas. Para as pessoas que têm muita pinta e que têm a pele muito clara, para todo mundo é interessante ir uma vez no dermatologista. Tá? E existe um exame que se chama rastreamento corporal total, onde se faz
o rastreamento de absolutamente todos os sinais que a pessoa tem no corpo. Tá? O paciente procura o dermatologista que faz isso, o dermatologista faz fotos do paciente de todos os ângulos, pelado, de tudo que é lado, coloca num software, o software analisa todos os teus sinais. Tá? Aí ele vai dizer para o dermatologista, olha aquele ali na escápula, olha aquele ali, olha tal. E muitas vezes o dermatologista aí vai olhar com a lupa dele, né? Um dermatoscópio, e aí, esse aqui tem que tirar, esse aqui não precisa tirar. E esse exame, ele consegue fazer a cada 6 meses ou uma vez por ano, dependendo da pessoa. E o software vai comparando as tuas imagens. E muito antes do olho humano conseguir detectar uma alteração, ele detecta para ti. Tá? Então, para as pessoas que têm muito sinal, eu não faço isso, não estou fazendo uma propaganda para mim, mas isso é um exame fantástico. Não, porque mesmo que desenvolva, se identifica muito antes, quando as lesões são pequenas e a cirurgia... Claro, tu pode tirar um nevo displásico, que é uma lesão precursora de melanoma, tu pode tirar ou tratar com crioterapia uma ceratose actínica, que é uma lesão precursora de um carcinoma basocelular, tu pode tirar um melanoma in situ, onde ele não é capaz de metastatizar e ele está curado com essa retirada, ou então pode tirar um melanoma bem fininho e evitar do paciente precisar fazer grandes cirurgias e grandes tratamentos oncológicos. E agora em dezembro temos o Dezembro Laranja. Nos conte o que é essa campanha. Dezembro Laranja, o espelho do que acontece no outubro rosa, no novembro azul, né? O Dezembro Laranja foi bolado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, se eu não me engano, em 94. Então, esse ano tá fazendo aniversário. É, né? Verdade. Em 94, e a partir de 99, né? Eles bolaram isso pela alta incidência dos tumores de pele. E a partir de 99 vem tendo campanhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, assim, de atendimento gratuito nessa época, né? Então, em Pelotas, tradicionalmente, as universidades fazem isso. Os dermatologistas se colocam à disposição, já fizeram isso no Laranjal, já fizeram no Calçadão, na faculdade, onde as pessoas vão para fazer uma avaliação com um dermatologista, né? E a ideia disso é que se faça tratamento precoce de lesões de pele, se faça conscientização da população, tanto para a questão dos tumores não melanoma quanto dos tumores melanoma. Né? Com isso, com certeza, a gente vai estar fazendo diagnóstico precoce, conscientizando as pessoas e salvando muita vida. Né? Lá na Universidade Católica se organiza um grande mutirão no campus da saúde, o antigo Hospital Oliver Leite, onde se atende centenas de pessoas. E tem uma importância muito grande. Sim, aí as pessoas que têm alguma lesão detectada, eles encaminham para cirurgia no próprio serviço, né? E aí a gente já trata essas pessoas, mas além de tratar essas pessoas que se identificam, essas campanhas servem para conscientizar a população da importância de se pensar nisso. Exato, pensar o ano todo, né? E a importância de ser em dezembro é porque numa época onde está chegando o verão, o pessoal começa a se expor mais ao sol. Claro, essa é a época que as pessoas começam... As duas coisas acontecem, né? Começam a se expor ao sol, a se queimar, que não deveriam. Exatamente. E também começam a se preocupar, porque aí tira a camisa e aí alguém vê, Robaldo, tem uma ferida ali nas tuas costas, tem não sei o quê, né? Começam a aparecer os sinais de pele, assim. Excelente. Henrique, quando a conversa é boa, flui Fantástico. rápido. Agradecer ao Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo é um excelente cirurgião, isso eu posso falar, né? Operou a minha mãe, serei eternamente grato, né? É um grande cirurgião, Dr. Ricardo. Muito obrigado. E quantos cirurgiões ele já formou? Por muito tempo foi coordenador da residência de cirurgia oncológica na UFPEL. Exatamente. Eu cheguei em Pelotas em janeiro de 2005, né? E aí sempre trabalhei ligado às residências de cirurgia. No ano de 2011 a gente montou a residência de cirurgia oncológica, que gerou alguns frutos bem bons, assim. Tem vários cirurgiões oncológicos de Pelotas trabalhando aqui, tem na região também, né? E hoje em dia não existe mais, é uma pena, né? Nem a residência de cirurgia geral da Universidade Federal, nem a residência de cirurgia oncológica, mas quem sabe para o futuro aí a gente possa voltar a formar gente. Certo, agradecemos em nome da comunidade por todos os cirurgiões que ajudassem a formar. Obrigado. Doutor Ricardo, passa para o pessoal que quer consultar contigo o contato do teu consultório, como eles te encontram.
Meu consultório é ali no edifício Eco, na frente do Hospital da Unimed. Tá? O telefone de lá é 3025 1032 ou 999980626. Tem o WhatsApp esse aí. Tá? Então, estou à disposição aí, se tiverem alguma Produção, dúvida. por favor, anote que o Henrique tem que fazer uma triagem. Ele tem já alguns sinais. Eu tenho tem que pintas pesquisar, a valer. Ricardo, para quem está te escutando, já passou por uma situação dessas de ter uma lesão de pele ou está enfrentando essas incertezas que envolvem todo esse tratamento. Deixa uma mensagem. A mensagem que eu tenho é que o câncer de pele, tanto melanoma como não melanoma, hoje em dia tem uma perspectiva muito boa. A gente consegue curar a grande maioria dos pacientes, né? O melanoma, sabe, Robaldo, é um dos tumores que mais cresce em incidência no mundo, tá? Em torno de 2 a 3% ao ano cresce a incidência do melanoma, principalmente em pessoas jovens, tá? Mas não é uma sentença de morte ter um melanoma. Tá? Hoje a gente tem muito recurso e desde que as pessoas procurem, né? Procurem ajuda cedo, tá? Então não escondam que tem uma pinta que está sangrando. Qualquer lesão sangrante, seja pigmentada ou não pigmentada, tem que procurar um médico, tá? Porque a diferença em toda a oncologia é diagnóstico precoce. Quando a gente descobre as coisas no início, é muito mais fácil. Muitas vezes a gente trata o paciente de maneira ambulatorial, não vai ser internado no hospital, não vai fazer quimioterapia. Então, é muito mais simples, tá? E estamos à disposição para ajudar quem precisar. Excelente. Pessoal, com essa mensagem, encerramos o episódio hoje por aqui, mas isso continua em todas as nossas mídias. Todos os dias nós teremos materiais com trechos desse episódio, todas as plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Twitter, se estiver funcionando, nunca sabemos. Né? E toda terça-feira temos um novo episódio de assuntos muito interessantes, muito importantes para a sua saúde e para a saúde de toda a sua família e todos os seus amigos. Por isso, já lhe peço novamente um favor. Se inscreva nesse canal, ative as notificações e envie o link desse episódio em todos os grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que tem alguma pessoa que já passou por uma situação dessas ou que está enrolando para fazer um tratamento necessário. É isso aí, pessoal. Boa noite. Sempre terças-feiras, às 19 horas. Esperamos vocês no YouTube. Um abraço. Um abraço.